hoje um adversário um pouco superior, até pela campanha que faz na Copinha, né, Batistão? É verdade, e ontem você fez uma matéria muito legal na Rádio Bandeirantes com o Maurício. Maurício é o capitão da Ponte, está há 10 anos na Ponte Preta. E na entrevista nós conhecemos um pouco mais do atleta. E ele até é de Valinhos. Mandou até um abraço para o avô, né? O avô dele que levava ele para fazer o treinamento no estádio Moisés Tucarelli, lá na base da Ponte Preta. E ele, portanto, é uma das atrações hoje à tarde. Ele e o Antony, lateral esquerdo, muito bom, com muita qualidade. Tem também o Bruno José, que vi jogando. Ele tem a mesma característica que o Moisés, joga do lado direito. Muito bom jogador. A Ponte tem alguns jogadores que vão dar resultado, acredito que vão dar resultado a curto prazo. A Ponte pretende puxar para o time de cima, assim terminar essa copinha, não sabemos até onde a Ponte vai. Pretende puxar algum jogador da Copa São Paulo para o profissional, hein, Lupi? Olha, Batista, oficialmente ainda ninguém se manifestou a respeito dessa possibilidade, mas historicamente isso sempre acontece. Jogadores que chamam um pouco mais a atenção na Copa São Paulo ganham aí um espaço no time principal. Então eu acredito que em 2022 a situação não seja diferente. Atletas que disputaram a Copinha, é claro que a gente torce para a Ponte ir aí até a fase final da competição, mas se isso não acontecer, alguns jovens atletas devem sim treinar com o time principal sob o comando do técnico Gilson Kleina. O próprio Antony que você falou, o Maurício, o Euler, que foi expulso contra a Francana, não fez aí uma boa primeira fase. Só que dentro do Moisés Lucarelli existe uma grande expectativa em cima desse zagueiro, então são alguns nomes que podem sim fazer parte do time principal da Macaca depois da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Batistão. Ô Lope, como é que chama aquele jogador que meteu a bola por cima, de trás do meio campo, que é volante ao lado do Maurício? Como é que chama ele? Felipe Amaral. Esse Amaral, fiquem de olho. Gostei muito da apresentação do Maurício. Está lá na Ponte há 10 anos, né? Lógico que já tem uma história, está lá desde os 9 anos, ele tem 19, mas esse Amaral, eu acho que pode acontecer um fenômeno parecido, né? Com aquele do Léo Naldi, que teve o outro colega, como é que chama esse que está no profissional aí agora aí? Que foi na frente? Igor Maduro. O Maduro, Igor Maduro. Era o Igor Maduro, estava um pouco à frente, mais ou menos como o Maurício hoje na frente do Amaral. Só que quando o Léo Naldi entrou no time, aí ele ofuscou completamente e ganhou a posição. Esse Amaral, eu não estou falando por causa daquele lance maravilhoso que ele protagonizou, de meter a bola de trás do meio de campo por cima do goleiro que estava adiantado, e já estava 1-0 para a Ponte, e o goleiro deu um passo atrás, deu um tapa, e ela bateu no travessão e voltou para o meio da área e não tinha ninguém no rebote. Não é só em função de um lance isolado, mas eu prestei bastante atenção no manejo de bola dele. Sabe jogar, bom passe, vertical, sem a bola, marca muito, Amaral. Agora o Maurício está um pouco à frente, até porque é capitão do time, até porque tem mais tempo de casa, fez o gol da vitória no gol de pênalti, mas talvez, espero que os dois façam um grande sucesso. Mas eu, por exemplo, não vou me surpreender se de repente ocorrer uma surpresa, até do Amaral estourar antes do Maurício. Espero que isso não aconteça, que os dois cheguem bem juntos. Mas esse Amaral é muito, muito bom jogador. E só para concluir, Batista, o time da Ponte, no geral, é um time fraco, tá? A Ponte, quando ganhou, ganhou de arrasto. Fora aquele jogo que fez 5... Confiança da Paraíba e tal, já estava eliminado, falhas grotescas, mas nos jogos em que era para valer, a Ponte empatou 2, ganhou 1, ganhou esse também, o segundo, ao qual eu me referi agora aqui. Mas é um time com muita dificuldade para fazer as aproximações, é um time que erra passes uma barbaridade e que não transmite confiança. E aí, o Fluminense ganhou as 4, então vai fazer 6-0 na Ponte? Não é isso que eu estou dizendo, mas o Fluminense é muito melhor. Então, ou vai acontecer, CH, uma dessas surpresas aí, que às vezes o futebol nos revela, e a Ponte passa pelo Fluminense, mas a normalidade dos fatos, a lógica dos fatos, não é essa não. A lógica é de que o Fluminense
passe pela Ponte. Isso teoria. É melhor que a Ponte e eu não gostei até agora de nenhuma apresentação desse time da Ponte na Taça São Paulo. Isso para não ficar aqui criando falsa expectativa no torcedor. Agora, de repente, começa a crescer na hora certa, vai lá, atropela o Fluminense e Deus queira que aconteça isso. Mas comparando os dois times, a Ponte não é páreo para o Fluminense hoje às 16 horas lá em Matão. 15? 15 horas Pô, em Matão, muda de sede, né? A Ponte reclamou demais do gramado lá do estádio Lancha Filho. Não tenho conhecimento do estádio lá em Matão, não sei se é melhor ou pior, mas vamos dar uma olhada hoje às 3 da tarde. E é assim, a Ponte foi bicampeã lá em 81, 82 e depois não ganhou mais nada, absolutamente nada. Mas foi 3 vezes vice. A única vez... Chegou em 3 finais depois de 82. Ultimamente que a Ponte fez uma boa campanha, né? Foi 2017. Essa foi a melhor campanha do recente passado aqui da Ponte na Copinha. Em 2017 caiu nas oitavas de final. Eu não vou lembrar os anos aqui, mas a Ponte teve numa final contra o Fluminense. Foi vice, teve numa final contra o Inter de Porto Alegre, o técnico era o Guto Ferreira e o técnico da Ponte era o Marco Aurélio. E teve numa final contra o Corinthians. Então, ganhou só 2. E, aliás, tem time que vai jogar até quando o mundo acabar e não vai ganhar nenhuma, né? A Ponte é bicampeã da taça, mas já teve em mais 3 finais. Portanto, tem muita história. Mas com times, eu não estou falando aqui de individualidade, estou falando do conjunto. Com times com mais qualidade do que esse time que a gente está vendo aí, que eu penso esses 3 aí. Maurício, o Amaral, o Antony, que parece ser muito bom jogador, e mais um ou outro. No geral, o time é fraco. Eu quero estar enganado e quero que todos me cobrem aqui na segunda-feira, quando a Ponte passar pelo Fluminense. Essa é a minha torcida, mas pela lógica não é isso que vai acontecer, não. Vamos lá, Lupe, informações do time profissional da Macaca. Bom, Batista, em relação ao time principal, existe uma expectativa grande do resultado dos exames que foram realizados hoje de manhã, não só nos atletas e membros do departamento de futebol, funcionários que trabalham ali no dia a dia, os chamados staff, mas sim em todos os funcionários que trabalham na Ponte Preta. Até porque na última quarta-feira, a Ponte divulgou que 16 pessoas foram detectadas com coronavírus, 9 atletas e 7 membros do staff que cuidam ali do dia a dia do futebol. Alguns estão assintomáticos, acredito que é o caso do Dedé, que até inclusive nas suas redes sociais colocou hoje e também ontem alguns exercícios que ele está fazendo, claro, isolado em um apartamento aqui na cidade de Campinas. Então a Ponte aguarda o resultado desses exames para saber se vai ou não realizar parte da sua pré-temporada na cidade de Itu. Antes de todo o planejamento, a Macaca divulgou que a viagem estava programada para o último dia 12, na quarta-feira, só que isso não aconteceu por conta desses casos de Covid-19 no elenco da Macaca. A gente espera que não, que os resultados sejam negativos e o técnico Gilson Kleina possa ter todos os atletas à disposição nessa pré-temporada o mais rápido possível. Até porque, se algum atleta que testou positivo nessa primeira bateria de exames está assintomático e testar negativo, acredito que até terça-feira já pode voltar aos treinamentos e inclusive ser aí utilizado pelo treinador da Macaca em algumas atividades. Um jogo-treino foi cancelado contra o Atlético Clube no dia 12, como eu disse, e estava programado uma outra atividade contra o São Bento de Sorocaba no domingo. Mas, por enquanto, o jogo-treino também está suspenso. A respeito de contratações, o torcedor tem perguntado e muito se a Ponte não vai mais contratar o Luca, atacante. A resposta é sim, a Ponte vai contratar o Luca. Tá tudo certo entre o atleta e a Ponte Preta. A Macaca só aguarda a rescisão de contrato do Luca com o time carioca para depois ele assinar contrato com a Alvinegra para a temporada 2022. Existe um otimismo dentro da Ponte que até segunda-feira todas essas questões burocráticas sejam resolvidas entre Fluminense e Luca e, consequentemente, o anúncio oficial, o Luca como jogador da Ponte Preta. E uma informação importante, a estreia da Macaca no Campeonato Paulista, jogando no Moisés Lucarelli, foi antecipada. O jogo é contra a Inter de Limeira pela segunda rodada do Campeonato Estadual. Inicialmente,
A partida estava programada para acontecer no dia 30, domingo, 30 de janeiro, às 6h30 da noite. O jogo passou para o dia 29, sábado, no mesmo horário, às 6h30, no Moisés Lucarelli. Então, os 2 primeiros jogos da Ponte, dia 26, quarta-feira, contra o Palmeiras no Allianz Parque, às 9h35 da noite. E na segunda rodada, dia 29, sábado, às 6h30 da noite, no Moisés Lucarelli. Batista. Ô, CH, com relação ao Luca, não é uma transferência internacional. Então, quando começa a demorar demais, porque a transferência internacional depende de documentação, trâmite de papelada e etc., demora mais. Agora, transição interna, transição dentro do país, né, é muito mais simples e muito mais rápido. Aí fica demorando uma eternidade. Esse negócio do Lucas já, sabe, uma pulga atrás da orelha, como diria aí o ditado. Será que tem boi na linha? Será que tem outro time interessado e está tirando o Lucas do Majestoso? Não, que tem outro time interessado, eu não tenho nenhuma dúvida. Agora, o que eu também não tenho dúvida é que tem diretamente o dedo do Luiz Fabiano nessa contratação. Por isso que eu acredito que mais dia, menos dia, o Lucas será confirmado na Ponte. Ele está aguardando uma rescisão amigável com o Fluminense. Isso também deve significar pagamento de algum ou um planejamento de pagamento. Porque por mais que o Lucas abra mão do que ele tem direito contratualmente, que ele está rompendo o contrato, tem lá as pendências. Então é questão, na minha opinião, eu até duvidava dessa contratação. Mas o Luiz Fabiano botou o dedo nisso, eles têm uma relação de amizade muito grande. E eu, pelo menos as informações que eu tenho, eu não tenho nenhuma dúvida que o Lucas vai jogar na Ponte.